online por conta de tudo que está acontecendo, mas não deixamos de realizar o festival, né? E agora nós vamos começar a nossa aula de carimbó, ok? Porque eu comecei essa aula de carimbó com essa música, né? Que é a música do grande mestre Vieira. Para mim, é um mestre que realmente representa o que é essa questão do carimbó. Claro que não menosprezando e nem diminuindo o trabalho dos outros mestres, mas eu acredito muito nas palavras dele e do que ele trouxe pra gente também, né? Então, para falar de carimbó, o que nós vamos fazer? O carimbó é uma palavra que surgiu de um instrumento chamado curimbó. Para quem não sabe, curimbó é uma palavra indígena que significa pau oco, né? E desse pau oco é exatamente o que se faz para se retirar um instrumento. E é um instrumento que geralmente a pessoa ela senta em cima e começa a batucar, né? Que é o curimbó. E daí dessa palavra curimbó surgiu o nome carimbó, ok? E o que é interessante falar também, não por isso que eu falei sobre essa questão do se pedir licença e tudo mais, é porque desde a própria confecção do instrumento até o que os mestres acreditam enquanto música para se passar, se tem esse respeito, né? Então, para você ter ideia, o instrumento ele tem que passar por alguns elementos da natureza, como o fogo, a própria água, o próprio metal e a madeira, no caso, que é o que se retira da natureza. E quando esse instrumento passa por esses elementos, ele se transforma em forma de som. Então, o que se acredita? Que o carimbó, ao passar por isso, é como se o som estivesse emanando exatamente essa energia e a força da natureza através da sonoridade, né? Então, por isso que ele tem que passar por ele passa por esse ciclo, né? E por mais que o que é mais interessante é que quando é extraído, geralmente quem extrai e tem essa concepção, a pessoa que extrai, ela vai lá e planta novamente. Então o som é uma forma de agradecer o que a natureza está trazendo para a gente em forma de som e também retribui com plantar novamente da árvore específica, da planta específica, né? Então, além da questão do instrumento, tem também a questão dos tipos de carimbó, porque a gente acredita que existe só um, né? Falou carimbó, a gente marca um passinho assim, vai dançando e tudo mais, não, existem os tipos, né? Quando a gente trata de um carimbó mais raiz, geralmente é um carimbó que se chama de pau e corda, tá? Então, esse carimbó de pau e corda ele é bem específico com algumas instrumentações, por exemplo, o banjo, né, o próprio curimbó, o vocal, e tem alguns relatos também que os mestres não tinham essa questão do microfone, era tudo na garganta, então cantava bastante, era bebida. Às vezes, quando eles queriam gelar a bebida, enterrava numa areia, na areia da praia, deixava lá, já tentando manter a temperatura da bebida gelada, e rolava festa de carimbó e tudo, né? E o carimbó também ele é dividido por regiões, tá? Por exemplo, existem algumas regiões que a gente chama região do Salgado, que são geralmente os municípios que estão próximo de praia, né? Que tem essa influência do mar, pelos rios, que a gente conhece como água salobra, por exemplo, até mesmo de praia mesmo, né? Então tem a região dos Salgados, tem a região das colônias, que elas são feitas por agricultores, né? Então é um tipo de carimbó que são dançados mais por agricultores. E também tem a região do pastoril, que é exatamente o carimbó que veio mais especificamente da Ilha do Marajó, né? Que é exatamente de onde o mestre Vieira nasceu, surgiu. E ele conta um pouco sobre a questão dessa história da origem do carimbó, né? E eu acredito muito no conceito dele porque é uma forma de, querendo ou não, de se manifestar, né? Enquanto nação também. Porque ele diz que o carimbó ele surgiu após a abolição da escravatura, onde o escravo ele acabou se encontrando com o indígena em uma forma de comemorar exatamente tudo que estava acontecendo ali. E o indígena estava tocando o tambor, né, e tudo mais. E o africano, quando viu aquilo, achou interessante e tentou conversar com o indígena. Nossa, mas como é que é isso? Como é que funciona e tudo mais? E aí, sem perceber, dentro desse tambor que o indígena estava tocando, o africano começou a vir com os cânticos e com uma forma diferenciada de batuque também. Inclusive tem até uma música da Dona Onete, que ela se chama Tambor do Norte, onde ela fala na música que o africano não trouxe o tambor, ele veio tocar o tambor do indígena aqui, né? Então ele acabou trazendo mais informações nesse batuque, né? Acabou trazendo mais informações nesse batuque. E o carimbó é isso, né? O carimbó é uma mistura de movimentações e influências europeias, no caso do português, do indígena e do africano, né? Então a gente pode trazer, só chamar a parceira aqui rapidinho, a Keuli Israel, que vai nos ajudar aqui na aula. Então quando a gente trata e trazendo isso para a dança especificamente, tem o indígena pela marcação, né?
marca aqui mais pesado, e também embaixo, né? Indígena. O africano, que eu começo a jogar movimentação, principalmente de quadril em cima do movimento. E o europeu, que é quando se trata dos braços aqui, ó, elevando os céus, né? Onde eles acreditam que ali é o divino, né? Enquanto o afro, o divino está aqui, ó, na terra. Então vai se ligando, então no movimento não se liga só uma questão de como se dançar, mas do que se crê, né? Do que se vive também. Tanto é que se for perceber, o próprio paraense especificamente, essa mistura, né? A gente percebe, né? De indígena com afro e origem europeia também, certo? E como eu falei, isso não está específico, inclusive, exclusivamente para dança. Está na música, está na forma de se falar, de se portar, nos jeitos, entendeu? Então é mais ou menos isso. Quem tiver alguma dúvida,